Estamos de volta, queridos ouvintes. Esta é a Manhã IBPM. Rádio IBPM. Esta é a meditação da hora cheia. Estamos com a Bíblia aberta para abençoar o seu coração. Rádio IBPM. Agora 10 horas e 53 minutos, hoje dia 5 de abril de 2023, um pouquinho antes da hora cheia. Já vamos então para mais um momento devocional para inspirar o seu coração. Estamos lendo capítulo por capítulo, às vezes saltando um pedacinho só, mas nós estamos no livro de Marcos e hoje, particularmente no capítulo 5 de Marcos, nós já vimos Jesus apaziguar a tempestade, libertar o gadareno e agora vamos para uma nova jornada, onde duas pessoas vão ser tocadas pelo poder e pela autoridade de Cristo Jesus. Marcos capítulo 5, os versículos de 21 em diante. E lembrando que esse texto também ele é mencionado em Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 8. Ambas histórias estão nestes livros dos evangelhos. A palavra de Deus, na versão que tenho em minhas mãos, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-lhe que venhas e lhes impõe as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha e possuía, mas que não aproveitava nada disso e só andava de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em sua vestidura, ou a sua vestimenta, porque dizia: Essa mulher, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhes os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele, o nosso bom mestre, disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Estando ainda ele falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que te enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse aos principais da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu todo o alvoroço, e que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E muitos riram dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com eles estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando pela mão, disse: Talita cumi. Essa é a expressão, Talita cumi, que traduzido é: Menina, até a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos.
e assombrando-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem agora de comer. É o texto maravilhoso onde que 2 pessoas são tocadas, mas provavelmente milhares alcançaram o bom testemunho por causa da palavra e, acima de tudo, das atitudes do Cristo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos agora fracionar aqui o nosso raciocínio para a gente poder entender direitinho todos esses detalhes, não é? Então, vamos começar o seguinte, vamos começar por territórios. Já que a gente falou na outra hora sobre territórios, vamos falar um pouquinho agora de territórios. Então veja só, Jesus sai de uma banda do mar da Galileia, o grande lago de Genezaré, ele sai de um ponto e vai até outro ponto. E nesse outro ponto ele mal sai do barco e de novo a multidão já está ali. Jesus Cristo, ao principiar os seus milagres e sinais na Galileia, sem dúvida nenhuma, a sua fama percorria todo o caminho e a gente só está começando o Evangelho de Marcos, né? Imagina o final dessa história toda lá na frente, depois de 3 anos de ministério. Agora, a Bíblia diz assim, ele passou para outro território, e veja só, em um território ele tem um endemoniado, e agora do lado de cá ele tem um religioso que está com problema. E esse religioso, ele pôde reconhecer em Cristo Jesus, por tudo que ouvira, que Jesus tinha um poder extraordinário. E agora então está acontecendo em mais uma casa. Veja, Jesus diz para o gadareno, volta para sua casa, volta para os seus e diga quão grandes coisas o Senhor fez por você. Agora ele está dizendo, Jairo, eu vou na sua casa. Parece que quando Deus tem que começar algo grande na terra, ele sempre começa por famílias, como a minha e como a sua. Que privilégio! Jairo agora, ele está se despindo da sua religiosidade e procurando um mestre, um rabi, um rabone, para entender o drama da sua filha de 12 anos de idade, que estava beirando a morte, sucumbir à morte. E agora começa então essa história, né? Essa engenharia desse caminho de Jesus por esta pequena aldeia. Ele diz assim, ele chega e diz assim, mestre, por favor, eu me humilho diante de ti. Eu peço veementemente que você vá até minha casa. Minha filha está à beira da morte. E agora Jesus Cristo olhou para aquele homem e disse, vamos até lá. E a multidão apertava ele por aquelas ruas estreitas daquela aldeia, aquelas ruazinhas tortuosas, como acontece no Oriente até hoje. E agora todos estão andando juntos, os discípulos de Jesus, a multidão, todo mundo se apertando, e agora começa o drama de uma outra pessoa, uma mulher. E essa mulher, ela tem uma questão com ela. Ela já tinha gasto muito dinheiro com os médicos, ela tentava realmente conter um fluxo de sangue exagerado que ela tinha, que tornava a sua vida problemática, que tornava ela uma mulher muito fraca, combalida pela doença deste grande fluxo de sangue. E agora então ela teve um plano. Ela disse, eu sou mulher, ele é um mestre. Ele jamais vai prestar atenção em mim. Ele vai pouco se preocupar comigo, porque a sociedade naquele tempo era uma sociedade extremamente masculina. Eram os homens que lideravam tudo e tinham importâncias maiores em toda a sociedade. Então ela só teve um plano. Ela disse, olha, eu vou ficar por aqui e simplesmente quando Jesus passar, eu creio, eu tenho fé que se eu conseguir tocar nas suas vestes, eu serei curada. E agora então vem realmente um pedido e a fé de Jairo, um dos principais da sinagoga, e agora vem uma fé simples, tênue, amorosa, sincera, de uma mulher que diz, já que ele não pode olhar para mim, falar comigo e dar uma palavra de cura, simplesmente se eu tocar em suas vestes, isso será suficiente para mim. E agora o texto prossegue dizendo que assim se sucedeu. Então ele diz assim,
Como seguia uma grande multidão que o apertava, certa mulher, mais uma vez, não sabemos o nome, mas alguém que estava em sofrimento. Uma mulher que tinha grande fluxo de sangue, já tinha realmente gasto tudo o que podia com médicos e ninguém pôde curá-la. Quando ela ouviu falar que Jesus passaria por ali, ela disse: eu vou tocar em suas vestes. Porque dizia ela no íntimo do seu coração, porque se eu fizer isto, eu tenho certeza que eu vou ser sarada. E agora ela vai tocar nas vestes de Jesus. E é o que ela faz. E a palavra de Deus diz que imediatamente, instantaneamente, ela foi curada. E agora, Jesus Cristo percebe que do seu corpo saiu virtude. Virtude para cura. Poder e autoridade para curar. Ele sentiu que saiu do seu corpo isto. E agora Jesus Cristo vai fazer a grande pergunta: quem me tocou? Irmãos, Deus não precisa dizer quem me tocou, Ele sabe quem tocou. Mas agora, Jesus Cristo tem um gesto lindo. Ele vai valorizar uma mulher e dizendo que no ministério dele, ele não veio só para os homens, para os Jairos da vida, para os principais da sinagoga. Ele veio também para as mulheres. E ele diz: quem me tocou? Bem, quando ele disse isso, ele estava olhando ao redor, porque ele andava com a multidão, ele parou, olhou para a direita, olhou para a esquerda e disse: quem me tocou? E aí então vem esse momento, não é? Vem esse momento. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, e temendo e tremendo, aproximou-se de novo. Que atitude linda! Prostrou-se diante dele e disse toda a verdade, contou todo o plano para Jesus. Eu fico imaginando os olhos dessa mulher encontrando-se com os olhos de Jesus. E Jesus dizendo: filha, a tua fé te salvou. Pare de se preocupar, vá em paz e ser curada definitivamente deste teu mal. Estando ainda ele falando, agora vem a confrontação. Alguns dos principais da sinagoga, que eram vizinhos de Jairo, disseram: Jairo, infelizmente, a tua filha morreu. Por favor, não incomode mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse: eu não estou incomodado. Eu só quero olhar para vocês religiosos e dizer uma coisa: não tenham medo. Crê somente. Queridos ouvintes, como eu gostaria de dizer para todo cristão da face da terra uma só palavra, todas as manhãs quando eles acordam. Eu gostaria de escrever na parede do coração e da alma, e na parede da casa de cada um deles, colocar lá na geladeira, pendurado lá com esses adesivos nossos aí, a palavra repetida de Marcos capítulo 5, verso 36. Não tema, filho, não tema, filha, crê somente. Crê somente. Essa é a palavra que eu preciso todo dia da minha vida. Eu não devo temer. Não devo temer o que o homem possa me fazer. Eu não devo temer o que os homens já me fizeram. Eu não devo temer se alguém se levantou contra mim. Nada disso, nada. Que nem potestades, nem o inferno, não vamos temer nada. Povo de Deus, só vamos crer no Cristo de Deus, aquele que atravessa o mar para poder nos curar, aquele que atravessa oceanos para poder nos abençoar. E agora ele diz o seguinte: vamos até a casa. E chegando na casa, ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos andar mais depressa, porque tem pessoas agoniadas lá. E agora ele toma Pedro, Tiago e João e diz: vamos acelerar os passos. E tendo chegado até a casa do principal da sinagoga, ele já de longe viu o alvoroço, porque as pessoas choravam, as pessoas pranteavam, as pessoas se lamentavam e choravam muito e derramavam as suas lágrimas, porque aquela menina de 12 anos havia morrido. E agora, entrando naquela casa, Jesus,
entra na nossa casa. Entra, Senhor. E entrando disse-lhes: por que vocês estão desesperados? Por que vocês choram? A menina, ela simplesmente está dormindo. Naturalmente, quem pode dizer que alguém que morreu está apenas dormindo é só ele. Ninguém mais. Não há nenhum médico, não há nenhuma medicina, não há nenhum poder humano que possa fazer isto. Só ele, o Senhor Jesus. E agora, ele pedindo para que as pessoas se ausentassem daquele lugar onde o corpo da menina jazia. Ele pede então que os seus pais entrem com ele. De novo, família, família, família. E ele entrou e a menina estava deitada ali. E agora Jesus vai pegar aquela menina pela mão. Esse é o nosso Cristo de Deus. Ele estende a mão ao endemoniado, ele estende a mão aos seus discípulos no mar revolto, ele estende a mão a uma mulher com fluxo de sangue, e agora ele vai dizer: menina, Talita cumi. Menina, a ti te digo. Os textos mais modernos vão dizer: a ti eu ordeno. Ele tem poder de ordenar o que está ao caos. E o caos para a vida daquela menina era a doença, a morte. E ele diz: Talita cumi. Menina, levanta. E logo a menina se levantou e andava, para grande assombro e desespero de todos que estavam ali naquela casa. E aquela menina, com 12 anos de idade, que Jesus a tomou pelas mãos, agora anda, assombra todo mundo, intensificando assim o testemunho, o poder e a autoridade que Jesus Cristo tem, não só sobre um fluxo de sangue, a incredulidade de religiosos, o demônio que assombrava um homem, o medo que assombrava os discípulos, mas ele tem poder também sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. Afinal, Jesus é o Senhor da vida. E quem é o Senhor da vida é o único que pode vencer a morte. E agora disse: gente, essa menina passou muito tempo sem se alimentar. Escuta, alimente essa menina, dê de comer, porque senão ela vai morrer. Ah, esse é o Cristo de Deus. Ah, esse é o Cristo de Deus. Não tenho outra palavra para dizer. Ele tem poder, poder e poder. Autoridade, autoridade, autoridade. Ele é o único Deus todo-poderoso que tem poder para fazer sinais e maravilhas. Mas a pergunta, quando lemos esse relato de uma visita numa casa para estender a mão para uma menina que estava morta e no caminho tocar na vida de uma mulher que estava com fluxo de sangue, para Jesus ter feito tudo isto, sem dúvida alguma, ele fez com propósitos. Por isso temos que aplicar tudo isso ao nosso coração. Se nós temos que dizer para todo cristão na face da terra: não temas, crê somente, precisamos agora acrescentar o seguinte: qual é o milagre que você precisa na sua vida, querido ouvinte? Eu sei que quanto mais a vida passa, se ajunta em nós, essa é a fraqueza humana, as doenças, as enfermidades, e talvez se diga: pastor, eu tenho uma lista enorme aqui de males que eu tenho, pressão alta, artrite, artrose e tudo mais. Bom, meu irmão, você pode colocar tudo isso nas mãos de Deus. Ele tem poder para fazer esse milagre. Você crê nisso? Então vamos lá, não tem problema nenhum. Mas provavelmente o mal que Jesus Cristo queira mais combater não é aquele que amortece o nosso corpo, traz debilidade ao nosso ser físico, mas é principalmente aquilo que está mais importando para Jesus Cristo, que é a nossa alma, aquilo que nós somos por dentro, aquilo que nós somos aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Talvez não tenhamos um câncer pela bondade
da vida, pela graça de Deus, não temos um câncer de pele, mas nós temos o pecado, o câncer interior que destrói a nossa vida e rouba de nós a alegria e a felicidade. É para isso que veio o Senhor Jesus Cristo, para destruir o poder das trevas. Nós servimos a esse Deus maravilhoso e poderoso, e é por isso que temos que ler a sua palavra, ter comunhão diária com Ele, porque vida cristã igual a relacionamento pessoal com Deus. É isso que tem que ser. E mais do que isso, temos que nos lembrar de que Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas e nós temos que vivê-los. Deus nos deu dons, talentos, habilidades. Precisamos usar tudo isso para a glória dele. Por favor, sirva a Jesus Cristo através da sua igreja local. Não fique de fora daquilo que Deus tem feito no mundo. Você precisa se envolver. Mas, se você precisa de um milagre, deixa eu apresentar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tem sim poder e autoridade para mudar todas as circunstâncias da tua vida e da tua existência. Por um motivo muito simples, por um motivo muito pessoal. Ele te ama e Ele te ama muito. Ele ama cada um de nós, de uma maneira que nós não sabemos compreender, porque Ele é Deus e Deus Todo-Poderoso, que abençoa todos aqueles que realmente se aproximam dEle e invocam o seu nome. É por essa razão que nós temos que ter bem no íntimo do nosso coração um desejo verdadeiro e pronto. Eu quero honrar, eu quero servir a Deus, eu quero glorificá-lo, eu quero me juntar com o povo de Deus e a cada dia adorá-lo, bendizer o seu nome por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Quando praticamos esta fé firme e verdadeira, o resultado é inacreditavelmente poderoso. E é por isso que nós temos que viver esta vida não por vista, não por perspectiva humana, mas temos que viver por fé. Foi assim que aconteceu com Jairo, a sua filha e a sua família. Foi assim que a mulher desconhecida que tinha um fluxo de sangue foi tocada pelo poder de Deus. Jesus continua andando no nosso meio, pelo seu Espírito Santo. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está ali presente. Então nos reunamos mais, para que o poder e a glória de Deus se manifestem. E possamos assim exercer a nossa fé firme, que possamos ser como um pai persistente que diz, ainda há uma possibilidade. Que possamos ser como uma mulher simples de coração que diz, eu creio, eu vou tocar em suas vestes. Por favor, filho de Deus, filha do Deus Altíssimo, através de um relacionamento sincero e vivo, toque nas vestes de Jesus Cristo, porque nele há todo o poder e autoridade para transformar a sua vida de uma maneira que não dá para explicar. É inacreditavelmente poderoso. Basta que você creia. E é para isso que nós estamos aqui, fazendo esse programa, para que desperte no seu coração o desejo firme e sincero de você viver uma vida mais próxima de Deus possível. Por essa razão, vamos então agora orar e dizer ao Pai bondoso e eterno, Pai, nos ajude com a nossa fé, que possamos tocar nas vestes de Jesus, que possamos crer, que possamos apresentar diante de Ti todas as nossas dores, lutas e necessidades, porque nós já descobrimos pela Bíblia, nós já descobrimos o segredo, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor olha para o nosso coração, o Senhor completa a nossa vida e contempla a nossa vida. E é por isso que devemos sempre orar. Que sejamos crentes assim. Oremos a Deus. Querido Deus, eu agradeço muito ao Senhor. A Tua palavra é muito linda e preciosa. Nos faça, ó Deus, persistentes como Jairo, que não desiste. Nos faça, ó Deus, cheios de fé, como a mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Mas, Pai de amor, nos toma pela mão, como o Senhor fez com aquela menina, porque, Senhor Jesus, às vezes nós estamos tão fracos, tão debilitados, tão moribundos,
que nós precisamos que o Senhor nos toque e nos levante pelas nossas mãos. Nos ajude, ó Deus. Nos faça, ó Deus, crer nesta palavra, que não devemos temer, devemos apenas crer. Nos faça assim, Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas e nos abençoe pelos caminhos da Tua vontade, ó Deus. Pai de amor, eu te peço, abençoe cada um dos nossos ouvintes no momento em que eles estão vivendo. Que sejam momentos de alegria e de festa. Ou pode ser até mesmo um ambiente de choro e de luto. Pai de amor, abençoa este povo que se chama pelo seu nome. Porque esta é a oração que faço ao Senhor, em favor destes amados e desses queridos. E eu faço essa oração pelo nome, pelo poder e pela autoridade daquele que nos dá o poder desta oração. É pelo nome de Jesus Cristo que nós assim oramos, dizendo amém e amém. Queridos ouvintes, que Deus abençoe a cada um de vocês através da meditação da Palavra de Deus. Vamos prosseguindo no nosso programa